Bom dia. Uau! Gente, eu comecei falando sobre motivação e cada dia que passa isso me faz bem e também tem feito bem a muitas pessoas que têm me ligado falando: Hamilton, é possível ser uma pessoa motivada, se tornar uma pessoa motivada? Hamilton, como é que eu ligo esse botãozinho aí na minha vida? Porque nós podemos utilizar formas externas para nos motivar. E isso é muito válido. Então, quero dizer aqui que eu acho que eu vou continuar pelo menos mais uns 3, 4, 5 dias, porque isso é uma ferramenta muito boa para a gente poder viver, gente, porque é muito importante. Porque se não investir em desenvolver a sua motivação pessoal, você vai levar uma vida insatisfeita. E aí vai fazer com que você tenha assim, uma maior dificuldade de encontrar significado mais profundo para a sua vida. A cada dia, isso é muito bom, como eu até falei no meu vídeo de abertura aí do nosso canal, que a mãe do aprendizado é o que? É a repetição. Então, quanto mais eu repito uma coisa, mais eu fico bom naquilo. Então, quando eu ajo com base no sentimento de obrigação em fazer alguma coisa, isso não faz bem, né? Agora, quando eu estou motivado para obter recompensas que eu crio na minha cabeça, aí eu vou criar um ambiente satisfatório nas diversas situações da minha vida. Agora, se os meus pensamentos não são capazes de despertar paixão que impulsiona o meu potencial, eu preciso criar isso, porque nós temos uma tendência a funcionar melhor quando nós amamos aquilo que fazemos. Então eu preciso aprender a amar aquilo que eu faço, ou seja, ressignificar, porque nós somos envolvidos pela motivação pessoal e fica muito mais fácil sair da cama todos os dias quando nós nos sentimos mais felizes de um modo geral. E aí durante dessa jornada, desse treinamento aqui, uma das certezas que você pode ter é que o desânimo e as dificuldades sempre vão aparecer. Porque pesquisas mostram que é especialmente mais fácil lidar com o estresse e longas jornadas de trabalho quando nós amamos aquilo que fazemos. Eu sempre falo, quando eu dava palestras em empresas aí no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos, e eu falava que quem faz aquilo que ama não trabalha, se diverte. Então a gente precisa ressignificar. Agora, uma coisa interessante que nós vamos parar para pensar é o que a gente pode brincar com o nosso cérebro. Quando a gente fala de obrigação, a gente pode usar essa obrigação como um fator surpresa. Você já se sentiu completamente desmotivado para realizar alguma tarefa? Claro, sem nenhuma motivação pessoal, interna ou externa, isso é muito provável. E quando isso acontece, a gente ou não realiza aquela tarefa, ou quando realiza de mau gosto, não realiza ela com excelência. Então a gente precisa levar em consideração um fator surpresa, ou seja, o fator obrigação ele pode ser extremamente poderoso. Ou seja, quando a nossa ética pessoal, nós temos um senso, né? Um senso de ética pessoal, um senso de dever, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Por exemplo, quando você se sente obrigado a ir em um casamento porque o noivo ou a noiva são seus melhores amigos, ou a noiva é sua melhor amigo, seu noivo, aí não vai haver nenhum benefício interno ou externo, mas você pode se sentir pressionado moralmente a ir nesse casamento. Nesse caso, se você decidir ir nesse casamento, é melhor que você vá com uma atitude positiva. O que vai acontecer desse modo? Você vai adicionar um fator motivador intrínseco e divertido a sua obrigação. E vai por mim, essa festa pode ser muito boa. Então, imagina que a gente precisa realmente ressignificar tudo. E o nosso cérebro ele precisa não é que ser enganado, ele precisa ser reprogramado, porque é possível a gente desenvolver uma motivação pessoal. Toda vez que a gente pensa, eu não posso, eu posso dizer que eu posso. Porque a motivação é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, entendeu? Então aí agora você deve estar pensando assim,
Posso me tornar alguém com alto nível de motivação? A resposta é sim, porque a automotivação ela é impulsionada por um conjunto de coisas, de habilidades que estão sob o nosso controle e pode ser desenvolvida. Então a gente vai descobrir nesses dias aqui que a gente está falando de motivação, como a gente pode desenvolver atitudes para motivar, para impulsionar a sua motivação. Eu tenho feito a cada dia isso, eu tenho levantado motivado, eu tenho levantado com vontade de vencer, porque para eu falar um pouquinho disso aqui para vocês, eu tenho estudado muito, eu tenho buscado, tenho lido, e aí eu quero estar contribuindo realmente para que você saia dessa inércia, dessa zona de conforto e realmente, como diz aqui, vamos trabalhar, let's go to work. Vamos trabalhar, gente, trabalhar na nossa vida, na nossa motivação pessoal. E para isso eu quero agora orar com você, pedir que Deus abençoe a sua vida, pedir que Deus te dê sabedoria para continuar nessa jornada. Ó Pai, a cada dia eu tenho me sentido diferente comigo mesmo, diferente diante das situações. Obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que eu comece essa conversa aqui, uma conversa que o Senhor é Deus, o Senhor é capaz, o Senhor é bom. E como é bom saber que o céu não está em crise, que o Senhor é bom e eu preciso mudar as minhas expectativas no meu trabalho, nas coisas que acontecem, nas coisas que aconteceram comigo e colocar todas as minhas expectativas no Senhor. Os meus olhos muitas vezes veem que as coisas estão complicadas, estão tragédias, Pai, acontecendo. Eu abro um parênteses para orar pelas pessoas lá do Brasil, de Petrópolis. Que tragédia terrível. Mais de 100 pessoas até agora encontradas sem vida, Senhor. Pai, a gente precisa entender que a gente precisa obedecer às leis, seja as leis municipais, as leis de segurança, as leis naturais. Mas, Pai, as circunstâncias muitas vezes nos influenciam e a gente precisa entender que as circunstâncias da vida têm pouco a ver com a experiência da alma. E sempre, Pai, será o espírito bem nutrido que vai dar o colorido às nossas ações. Pai, os pensamentos devem estar ligados no Senhor e daí eu não vivo mais como aquelas pessoas que convivem com seus cônjuges, com seus filhos, parentes, amigos de trabalho, na escola, na faculdade e até alguns vizinhos, Pai, mas não confiam mais em ninguém. Pai, essa oração é para essa pessoa que, além de não confiar nos outros, também não confiam em Ti. Mesmo estando perto de Ti, vivem uma fé morta, uma fé cheia de obras, Pai, produtivas, só vamos ter quando estivermos olhando para Ti, confiando em Ti. Pai, me ajuda a entender que estar perto não significa confiar. As igrejas estão cada vez maiores, estão cada vez mais cheias, mas, Pai, o número de romper as amarras e os milagres não aumentam, Pai, na mesma proporção. Porque estão perto, mas não significa que elas estão perto, mas significa que elas não confiam. Pai, tem pessoas que já estão anos na igreja, mas não confiam que uma palavra pode mudar a história de uma vida. Que um grupo de pessoas pode mudar a história de um bairro, de uma cidade, de uma nação. Estar perto não significa confiar, mas, Pai, eu posso e eu vou mudar a minha história, porque eu quero confiar em Ti, Pai. Então, mude a minha história pelo Teu poder sobrenatural, porque daí eu darei mais importância à Tua palavra que diz que ela muda,
que ela pode mudar a minha história. Então muda. Eu abro meu coração e te peço, eu quero, eu posso viver o teu sobrenatural confiando em ti, Senhor. Vencendo, agindo e vivendo os milagres no deserto. Pois eu estou pronto para vencer a cada dia. E é o teu Espírito que me motiva, Senhor. Por favor, Espírito Santo, fale ao meu coração. Hoje, em nome de Jesus. Amém.